João capítulo 11, versículo 35. Acharam? É isso mesmo que você está lendo aí. Jesus chorou. Amém. Pode sentar. Por favor, irmão, contenha o impulso de dizer só isso. É o contrário, é tudo isso. É maravilhosamente isso. Você está diante de Jesus e a sensibilidade divina. Não há nada na Bíblia mais profundo do que Jesus chorar em público. Não há nada mais revolucionário do que um Deus descer e chorar. Não há nada mais encantador do que um Deus que assume o lado mais devastador do humano. Choro diante daquilo que é limite. O que nós vamos ver aqui essa noite é libertador. É para você sair daqui agradecendo a Deus por ter comprado uma caixa de lenço alguma vez na vida. Nós estamos vivendo um tempo onde a gente vive, vamos dizer assim, de um frenesi muito grande. Parece que chorar está fora de moda. Bem que algumas pessoas choraram no Jogo do Brasil ontem. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui hoje tem um caminho muito interessante. Quando eu olhei para esse texto alguns tempos atrás, eu fiquei encantado com isso, porque nessa divisão que nós temos por capítulos e versículos, esse ficou como o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Bom, isso para mim é de uma sensibilidade, uma grandeza impressionante, visto que quem escreve é João. E João é mais do que um evangelista, João é pastor e poeta. E eu tenho para mim que também era filósofo. Ele é preocupado com as palavras. O evangelho que ele escreve quase não tem milagres. 7 milagres no máximo. O resto que João mais se importa é com o que Jesus fala. João é um indivíduo que eu admiro tanto porque ele não tinha a capacidade que nós temos hoje de facilidade de anotação. Para ele fazer anotações nessa época devia dar um trabalho imenso. Ele não tinha um iPad. Mas ele escreve de uma forma tão tremenda, eu tenho para mim assim que ele antecipa o Twitter, sabe? Ele escreve em 140 caracteres. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus chorou. Não dá para botar uma hashtag aí? A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Você está lidando com um texto que trabalha com aquilo que mais mexe na gente, sensibilidades. E eu anotei um monte de coisa aqui para falar para vocês sobre Jesus e a sensibilidade divina. Eu acho extraordinário o fato da gente ter um Deus capaz de chorar em público. Isso que é impressionante, é um Deus capaz de chorar em público. Você não vai achar em nenhuma outra mitologia um Deus que se mostre assim, na fragilidade. A maioria dos deuses que você for estudar na mitologia, eles sempre se mostram fortes. É proibido ser triste. É proibido sentir algum tipo de dor, algum tipo de angústia. Deixar uma lágrima rolar no rosto de um Deus era quase uma heresia. Jesus fez isso. Deixou que as lágrimas rolassem. Mais do que isso, deixou que as pessoas vissem e mais ainda, anotassem, lançassem um livro, os séculos passassem e a gente hoje à noite pudesse ler um texto no qual a Bíblia categoricamente afirma que Jesus chorou. Se até Jesus chorou, por que tem certas pessoas que não choram de jeito nenhum? Sensibilidade é um nervo exposto na alma. E todo mundo que está aqui dentro hoje tem algum tipo de emoção, senão estava morto. O fato de você estar aqui hoje é exatamente neste ponto aí que Jesus toca, sensibilidade. Jesus escolheu a sensibilidade para se mostrar a nós. Em outras palavras, nós temos um Deus que sabe exatamente o que significa chorar. Quer ver uma coisa incrível? Jesus não é um milagreiro insensível. Ele não é assim com um sorriso, aqueles milagreiros que aparecem nas televisões com um sorriso cínico no canto da boca, prestes a demonstrar seus talentos. Jesus também não é um oportunista de plantão, esperando o melhor momento, o marketing para posar de poderoso. Aliás, poderoso é uma palavra que Jesus nunca usou em relação a si mesmo. A gente é que usa. Em nenhum lugar na Bíblia você vai ver Jesus falar, eu sou o poderoso, o cara que veio, o tal. Muito pelo contrário. Jesus vem numa outra pegada, completamente diferente. Ele é um Deus capaz de parar de pregar para segurar a criança no colo. Ele é um Deus capaz de parar debaixo de uma árvore para se deitar na casa do único homem que ninguém queria ir no momento. Ele é um Deus capaz de arrastar sandálias na Palestina, que ninguém sabe direito onde fica no mapa até hoje. Ele é um Deus capaz de dormir cansado num barco. É um Deus capaz de olhar para a única árvore que não tinha fruto na região. É um Deus capaz de olhar para mim. É um Deus capaz de olhar para você.
Por que você está salvo aqui hoje? Porque esse olhar de Deus te viu. Deus sensível para te achar na multidão. Deus sensível para te achar no quarto chorando sozinho. Deus que conhece você atrás das capas e máscaras fabricadas do super santo. Eu amo esse Jesus clandestino. Deus é clandestino. Um Jesus que não tem tapa de oficial. É um Jesus que não pousa nas fotos, nas manchetes do jornal. Era mais fácil achar Jesus nas páginas policiais do jornal da época do que na caras da época. Fáceis para ficar crente. Jesus era extremamente a celebridade ao contrário, vamos colocar assim, anti-celebridade. Sabe o que é interessante? Jesus está diante aqui desse texto, diante de uma situação que ainda nos aflige, perdas, morte. Jesus está diante disso. Alguém disse que a morte é um exagero, ela sempre leva muito e deixa pouco, é ou não é? Jesus está diante deste momento, ele experimenta uma morte, ouve saber, recebe a notícia. Jesus entende isso, ele sabe que a dor do outro é uma terra sagrada, é um lugar onde ninguém tem o direito de pisar com a lama suja das racionalizações. Jesus, diante de alguém que sofre, ele não faz cara de gênio para explicar a dor. Diante de alguém que chora, Jesus não explica o porquê que as lágrimas nascem, mecanismos da lágrima. Jesus chora junto. É um Deus que senta ao lado, é um Deus que conversa com as mães que perderam filhos, é um Deus que conversa com casamentos à beira da ruína, é um Deus que sabe que tem dia que eu fracasso, é um Deus que sabe que tem dia que eu só prego pela misericórdia, é um Deus que me conhece quando eu sei que eu não sou um herói. Bem-vindos ao Deus que conhece os fracassados. Jesus trabalha com quem fracassa, Jesus procura quem erra, Jesus procura quem perde. Aliás, o grupo de discípulos que ele chamou é um grupo de gente complicadinha para hoje, né? Não tem celebridade, não tinha gênio. 12 homens absurdamente comuns, tão comuns que alguns foram falhando pelo caminho. Coisa nossa, típico da gente. Eu tenho para mim que Jesus adoraria congregar nas igrejas nossas hoje, porque o que ele achou nos discípulos, ele ainda encontra aqui. E como é bom saber disso. É bom saber que Jesus não procurou os palcos, os aplausos e as vitrines. Jesus procurou atrás dos bastidores, atrás das cortinas, nas esquinas, nas vielas, nas ruas, nas igrejas em gente quebrada. Aliás, irmão, morte, perda são tão nossas que nós tentamos diversos malabarismos para fugir do seu alcance. Um deles é a fuga, aquela mania que a gente tem de amordaçar os gemidos sob a máscara da força. Lembra daquelas frases? O homem não chora, crente não age assim, você tem que ter fé. São frases evangelásticas, esticam o desespero. Jesus não trabalha com isso, muito pelo contrário. Ele é um Deus capaz de ouvir os mais monstruosos deslizes. Deus é capaz de ouvir toda a lista horrorosa dos meus pecados. Jesus é um Deus capaz de encarar quando eu estou do lado de lá da pedra do túmulo, quando eu estou sob o olhar monstruoso da morte. Ele não é um Deus que vem aqui aplaudir os meus sucessos, porque cada sucesso meu é sucesso da graça, portanto não é meu, é dele. Ele vem aqui para me ajudar quando eu fracasso, quando eu tropeço, quando eu caio, quando eu sei que não posso. Aí eu tenho que olhar para ele que está do lado, em pé. O que nos humaniza é o fracasso. O que faz com que Jesus desça aqui e ande com a gente é estar perto desse fracasso. É o único Deus que anda perto o suficiente dos labirintos. Porque labirinto é perigoso, é complicado. Quer ver uma coisa? Jesus nesse texto aqui, ele não está diante de um túmulo qualquer. É o túmulo de um amigo. O túmulo de alguém que ele ama. De uma família que sempre recebeu em casa tão bem. Casa que o recebia, uma terra de alegrias. Jesus está diante de um túmulo que faz sentido para ele. Ele sente a perda. Você está diante de um texto tão profundo, que eu tenho certeza que no final dessa mensagem ninguém vai dizer só isso. É um texto que mostra Jesus diante de um túmulo de uma família que recebia ele. Sabe aquela família que você vai de vez em quando na cidade e faz questão de parar o carro e visitar? Porque é aquela família legal que tem um café, sabe qual é? Pois é, essa daqui era a família de Lázaro para Jesus. Está passeando, vamos dar uma volta, vamos na casa de Lázaro, vamos lá, Lázaro, Marta, Maria, gente boa, né? Aí recebiam Jesus, aquela festa, aquela alegria, coisa de crente, sabe como que é? Crente é doido, irmão. Crente nunca viu o irmão na vida, recebe, põe em casa, faz o céu, celebra, não é? Uma espécie de DNA divino, né? Jesus é recebido na casa de Lázaro, de Marta, de Maria, tem um laço com eles. Portanto, a perda deles faz sentido para ele. Eu quero deixar uma coisa muito clara a você aqui hoje. Fuja de qualquer religião de insensíveis. Fuja de qualquer crente que não entende lágrimas.
Fuja, e o mais rápido possível, de qualquer profeta da fúria sem misericórdia. Fuja de qualquer milagreiro que não tem os olhos molhados. Fuja de qualquer teologia que negue sua humanidade. Fuja de qualquer pessoa que bate palmas quando você chora. Fuja de qualquer pessoa que tem sempre uma explicação teológica para o seu bagaço. Eu tenho uma raiva desse tipo de gente. Você sofre, você vai dizer, isso aí é porque o Espírito diz. O Espírito não disse nada disso. O Espírito mandou abraçar e chorar junto. Chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram. Não tenta pousar de santo em cima da miséria de ninguém. Apenas permita que através de você os braços de Jesus envolvam o aflito e você possa comungar dessa alegria que é participar da sensibilidade divina. Eu, como ponte do sagrado, abençoando você. Uma igreja de laços assim é uma igreja invencível, porque ela reconhece o outro no fracasso. Tomara que você não desvie com o que eu vou dizer, mas se tem gente que eu gosto na igreja, é aqueles que já pecaram, já caíram e que estão até hoje na memória do povo, porque Deus perdoa, mas a gente não esquece. Como eu gosto desse povo. É um povo que você pode ir no pior dia da vida e falar o que você falar que ele te ouve, porque ele já esteve no chão, já sentiu o cheiro do pó, com a bota dos soldados na cara. Ele sabe o que é rastejar. Esse tipo de gente nunca olha ninguém de cima, porque ele sabe que o único que esteve acima foi Cristo, e quando estava lá, estava na cruz. Portanto, ele se identifica com o ferido. Peça hoje para o Espírito Santo aguçar sua sensibilidade, para você sair daqui amando e abençoando pessoas quebradas do seu redor, porque o que mais existe no mundo são fragmentos de gente. O mundo de hoje é feito de gente quebrada. João, aqui nesse texto, nos brinda com um texto de uma raríssima beleza. É vida e morte regadas pelas lágrimas de um Deus capaz de sentir. Sabe qual é a grande mensagem que João nos transmite aqui? Servimos a um Deus que se importa. Eu quero que você saiba disso. Deus não é um insensível que fica lá de braços cruzados, cobrando de você coisas que você não pode fazer. Deus nunca vai cobrar de você o desempenho espiritual de um Paulo, de um Daniel, de um Moisés. Esses ele já usou. Deus vai cobrar de você se você se importa. O quanto você ainda ama Cristo e as pessoas que Ele revela, que Ele coloca na igreja para você amar. Está dando para entender? Eu quero mostrar algumas lições a partir dessa sensibilidade de Jesus, que eu acho tão tremendas desse texto. Primeiro, a lição do conteúdo. Eu quero que você guarde uma coisa, a lição do conteúdo. Antes de qualquer milagre, sempre tem uma história. É por isso que eu sou sempre com os dois pés e as mãos atrás de todo milagre que é feito no estalar dos dedos. Milagre tem uma história atrás, porque senão eu me transformo num milagromaníaco, um caçador de milagres. E se você quiser ver um milagre, é só procurar um espelho na bolsa da irmã do teu lado. Milagre tem a ver com você estar de pé. Milagre acontece quando a gente vai à luta. Milagre tem a ver com abraçar a sensibilidade de Jesus e fazer o mundo virar diferente. Milagre tem a ver com você olhar para o mundo para além da sua realidade aqui. Jesus faz isso. Jesus conhecia Lázaro e suas irmãs. Ele tinha relacionamento, conteúdo, uma história com eles que se desenvolveu. Não há aqui nesse texto aquela impessoalidade dos astros da indústria do milagre. Jesus tinha uma relação com essas pessoas antes do túmulo e não apenas na porta do cemitério. Jesus não é um mágico que chega na porta do cemitério e fala assim: agora eu cheguei e a morte tem que vazar daqui porque eu cheguei, eu sou o cara rodeado de anjos e não precisa mais chorar porque eu cheguei. Jesus não faz isso, ele chora junto. Sabe por quê? Porque só chora na porta do cemitério quem teve uma história antes. Jesus tinha uma história antes. E a história que ele projetou para esse antes não era só de um cemitério, era de uma coisa extremamente maior, cada vez maior, relacionamento. Um Deus que se experimenta em casa, no cotidiano, que põe conteúdo na vida. Um Deus capaz de fazer sentir saudade quando ele vai. Já sentiu saudade de Deus na sua casa? Fazendo parte do seu dia, na sua história. Um Deus que participa da sua cozinha, que entra na sua sala, que conhece o seu quarto, os conteúdos das gavetas fechadas. Um Deus que não é um refém do templo, mas habita a sua vida todos os dias. Não é um Deus aos domingos, mas entre os domingos. Uma história sendo escrita com Deus. Sabe o que é impressionante? Quando Jesus vai chamar Lázaro, isso que me encantou, tem um detalhe nesse texto brilhante. Quando Jesus chora, depois sente, aí ora, aí vira na direção do túmulo e dá um grito. Ele não chama um defunto, ele chama Lázaro, chama pelo nome. Ele se recusa a tratá-lo na categoria de corpo. Tem um corpo aí dentro? Não, chama Lázaro.
É extraordinário isso. Jesus não trata ele com as nomenclaturas de funerária. Quem faz isso é Marta. Senhor, já faz 4 dias que está morto, aí dentro está podre, cheira mal. Jesus não disse nada disso. Chama ele de Lázaro, chama pelo nome, trata por relacionamento. Sabe o que é isso aí? Ele não usa os vocábulos característicos da morte, mas da vida. Porque lá no capítulo 10 ele tinha avisado: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Onde Jesus chega, a morte sai. Ele estragou todos os velórios que ele participou. Todos. É esse Deus que você ainda serve. Um Deus que conhece você além das garras da morte. Um Deus que conhece você atrás das pedras dos túmulos. Como para mim, isso aqui para mim é especial. É saber que Jesus para na frente de um túmulo e não chama um corpo. Não chama um defunto, um presunto. Ele não utiliza essas nomenclaturas. Ele chama de Lázaro. Para ele está lá. É amigo. E só chama de amigo quem a gente conhece o nome. Você já notou que a gente vive na sociedade da despersonalização? Todo mundo hoje perde o nome. A coisa mais fácil do mundo é perder o nome hoje. Porque em tudo quanto é lugar que você vai, recebe um rótulo. Você em todos os ambientes que for é rótulo. Se você sair na rua agora, você já vira pedestre. É ou não é? No carro você é motorista. Você está na escola, é aluno. Está na empresa, você é empregado, ou patrão, sei lá, mas tem um rótulo. Em casa você é esposa, esposo, marido, mulher, mãe, pai. Na igreja é irmão, nem nome o cara tem. Por isso que quando morre a gente esquece, não lembra o nome. Mas quando tem nome a coisa muda de figura. Jesus dá um grito: Lázaro. Ô, irmãos, escute Jesus chamar seu nome hoje. Jesus não te conhece como um membro da Assembleia de Deus de Blumenau. Jesus te conhece pelo nome, pela história que você tem, pela biografia que você exige. Jesus conhece tua história. Jesus não tem um rótulo para você. Jesus tem uma marca. É por isso que ele batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente tem uma ética divina. Qual é a sua história com Jesus? Você tem história com Jesus? Qual que é seu nível de relacionamento com Jesus? Por que cobrar de Jesus milagres quando a gente não tem nenhuma relação que conte uma história? Eu vejo hoje gente batendo no peito e pedindo milagres, mas não tem nenhuma identidade com Jesus. Não há uma história, não há um andar com Jesus. Só a relação utilitarista. Eu uso Deus hoje, Ele talvez me use amanhã. Existe uma relação tão utilitarista que tem gente que faz isso com o dízimo. Ele acha que o dízimo é um imposto sagrado. Então, já que ele está pagando, ele tem que ter vaga no estacionamento, ele tem que ter um lugar para ele sentar. É imposto divino. Mentalidade neoliberal. Sabe o que nós precisamos urgentemente? Redescobrir a relação com Jesus. E ela vai muito mais além do que sentar no culto e levantar a mão. Ela vai além de ter nome, conversa, contato, conteúdo. Aprenda a lição do conteúdo essa noite. Tenha encontro genuíno com Jesus, para você ter uma história com Ele, para ainda que a morte te apegar, você possa gritar e Ele chamar o teu nome: Lázaro. Qual é a tua história com Jesus? Qual é o teu envolvimento, o nível do seu envolvimento com Jesus? É o conteúdo de toda uma vida com Jesus que dá base para a gente experimentar milagres de Jesus. Escuta uma coisa, entenda que o antes para Jesus é que garante o durante e talvez o depois. É o antes. Jesus vem antes, conversa, trava um relacionamento. Depois ele está lá no momento, durante, e depois garante o depois. Sabe por que tem muita gente perdida nos movimentos evangélicos hoje? Porque eles estão desenvolvendo com Jesus funcionalidades. Eles entendem Jesus como se fosse uma espécie de gênio da lâmpada, que satisfaz 3 desejos dele, depois é socado de novo na solidão da lâmpada. É um Deus que funciona a granel. De vez em quando eu pego um pouquinho que eu quero e já era. McDonaldização da fé. A gente faz fast food, selfie, né? O selfie é aquela fotinha da gente. Jesus é o selfie de Deus. Sabe o que a gente precisa o mais rápido possível? Entender de uma vez por todas que a nossa relação com Jesus vai além de pequenas migalhas. Jesus não quer que você leia a Bíblia em doses homeopáticas só para suportar a dor de uma vida vazia. Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele antes do túmulo, para que quando a morte chegar tenha novo significado e você entenda conteúdo a partir do encontro genuíno com um Jesus capaz de ter vida e vida em abundância. Segunda lição que eu quero junto com vocês entender aqui é da experiência. É aprender a viver com intensidade. Lendo esse texto eu fiquei pensando numa pergunta: por que orar quando você já sabe o que vai acontecer? Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas imagina Jesus, imagina que você está ali com Jesus, Jesus chega naquele momento, ele sabe que ele vai orar,
vai fazer uma oração curta. João chega a escrever a oração que ele faz, não dá nem um minuto a oração dele, é uma oração curta. Ele vai fazer essa oração, vai chamar Lázaro e Lázaro vai aparecer na porta. Ele sabe disso, sabe que vai acontecer. Então para que orar? Eu não oraria, chegaria lá e falaria, Lázaro, e ele já sairia e vamos embora, é ou não é? Vamos comer na tua casa. Mas Jesus não, primeiro ele ora, ele para e ora. Jesus sabia que ia chamar seu amigo e que dentro de segundos ele estaria vivo no túmulo. Para que orar? Escuta uma coisa aqui, ó. Jesus está vivendo a experiência. Isso que é impressionante. Ele não é um Deus que chega alheio à dor dos outros e por estar alheio pode pisar em todo mundo. Ele chega, para e sente. Qual é o problema aqui? O problema aqui é que alguém que a gente ama morreu, então ele sente o peso, chora a notícia, dói na alma, sente a necessidade, daí age. Não é um Deus que chega atropelando todo mundo, esbanjando milagres como quem joga para cima. Não, é um Deus que primeiro sente e depois que sente, aí age. Como é bom saber que Jesus sente aquilo que me machuca. Aquilo que dói em você também dói em Jesus. Primeiro ele sente. Ele não é esse monstro que chega fazendo milagre a todo momento. Escuta uma coisa aqui, ó. Shakespeare dizia que só zomba das cicatrizes aquele que nunca passou pela dor. Em outras palavras, quem não sente não pode ajudar. Quem nunca chorou não sabe o gosto que tem uma lágrima. Antônio Vieira escreveu algo que eu acho tremendo. Ele diz, os olhos têm duas funções, ver e chorar. Mas acho que Deus criou mais para chorar do que para ver, porque os cegos não veem, mas choram. Jesus chega lá e chora, sente aquilo, participa do momento, dói na alma dele. E sabe o que a Bíblia vai dizer? Que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Jesus ainda chora com aquilo que machuca a gente que tem relação com Ele. Se você tem um relacionamento com Deus, pode ter certeza que as suas lágrimas fazem ressonância divina. O que rola pelo teu rosto também rola no de Deus. Quem tem relacionamento com Deus, tem ponte com o coração de Deus, sente as mesmas ânsias de Deus. Jesus primeiro sentiu, depois agiu. Ele primeiro sente a perda do amigo, primeiro chora, depois cura. Primeiro ele percebe, respira o ar do limite, sente o gosto amargo que a morte põe na nossa boca, depois faz o milagre. Como isso aqui me encanta. Primeiro sentir o limite. Sabe o que é isso para Deus? Nós estamos lidando com Jesus, que é Deus, que desceu aqui, que sabe o que significa a morte do ponto de vista dele, o impossibilitado. Só que agora ele para e sente o limite. Sente a angústia, a facada que a morte dá no peito. Eu não conheço ninguém que goste de receber notícia de morte, principalmente se quem morreu faz parte do seu círculo de amigos, de intimidade da família. Jesus sentiu isso aqui no lado do peito. Aí ele faz uma oração e dá um grito, Lázaro, vem. É como se ele dissesse, eu vou sentir o limite, mas depois eu vou mostrar o que significa o ilimitado. O grande milagre para Jesus não é fazer todo mundo ficar boquiaberto com o impossível, é fazer todo mundo se abraçar depois que o impossível acontece, porque esse possível faz parte do milagre de Deus. Isso que é lindo. Jesus está vivendo cada momento como se fosse um único, experiência. Ele não lamenta seu suposto atraso, é interessante isso. Jesus não fala assim, gente, eu atrasei porque eu tive que fazer uma curva aí, estava bloqueada a estrada ali perto dos lados de Jerusalém, tive que dar uma volta. Jesus não lamenta o suposto atraso dele, também não tenta justificar o atraso, ele apenas vive com intensidade cada instante. Sabe por quê? Porque ele é alfa e ômega, princípio e fim, dono do tempo, dono dos dias, soberano, age quando quer, na hora que quer e se quiser. Portanto, ele chega na hora dele, no tempo dele, no dia dele e na sensibilidade dele. Não há atrasos nem adiantamentos em Jesus, só há propósitos. Sabe por quê? Porque nunca é tarde para Deus. Quero que você saiba aqui, nunca é tarde para Deus. O seu pecado lá atrás não precisa ser uma constante lembrança hoje. Provérbios 3:6, confia no Senhor e Ele endireitará as tuas veredas. Ele conhece o que eu fiz lá atrás, sabe de onde eu caí, o quanto me machuquei. Deus me conhece, Ele sabe quem eu sou. Não é um monstro jogando o meu passado na minha cara, me aprisionando no ontem. É um Deus que limpa o retrovisor da vida. Quando eu olho para trás, enxergo graça. Se eu estou aqui hoje é pela graça, vou amanhã por causa da graça. Meu Deus me habita, me conhece, me ama. Você pode adorar a Jesus por um minuto? Eu louvo tanto a Deus por saber que a sensibilidade divina ainda nos atinge. Jesus ainda atinge você aqui essa noite. É para você que Jesus está falando. Ele sabe dos frangalhos da sua alma. Mas se você está aqui hoje, é porque Jesus te viu.
Nunca é tarde para Deus. Aprenda a viver cada momento. Viva o hoje, porque o passado não volta, e o futuro você nem sabe se vem. E o pior, se vier, você vai estar lá. É ou não é? É bom saber que a gente está aqui hoje, porque o Espírito Santo produziu esse dia, esse tempo, e ainda conta com a gente. Mais ainda, é melhor de tudo saber que se eu estou aqui hoje, é porque todo o passado que talvez lá atrás tenha visto para mim como um monstro, não conseguiu me destruir. Portanto, há algo maior caminhando comigo. Eu quero que você saia daqui hoje com uma certeza. Jesus não é só um Deus que vem num domingo à noite passear por aqui e ouvir um ou outro gemido de algum crente. Ele é um Deus que geralmente está conosco no dia que nem a gente lembra que Ele existe. Ele está conosco quando não tem culto, quando a igreja está fechada, quando não tem ciclo de oração, quando ninguém atende o celular. Ele está com você quando não tem jeito, quando você tem vergonha de falar com alguém. Jesus está lá. Ele é o Deus que já foi na porta do túmulo. Imagina se Ele não vai na sua casa. Ele conhece você, sabe quem você é. E se você está aqui hoje, é porque Jesus ainda acredita que funciona, vale a pena, ainda é possível salvar alguém. Terceiro, a lição da fraternidade. Somos chamados para libertar vidas. Irmãos, o que eu vou dizer aqui é muito forte. Lázaro estava com os pés, a Bíblia vai dizer que estava com as mãos e os pés enfaixados, e o rosto estava coberto com um pano. Portanto, já são 2 milagres aqui. Um é ele sair da morte para a vida novamente. O outro é ele sair em pé na porta do túmulo. Não é? Estava deitado com os pés enfaixados, as mãos enfaixadas e o rosto coberto com um pano. Jesus diz: Lázaro, sai para fora. Ele aparece. Já são 2 milagres, não são? Até porque todo milagre de Jesus não é só um milagre para mexer com alguma adrenalina na alma, é capacitação para ir. Todo milagre de Jesus te capacita a andar. Mesmo que amarrado, com os olhos cobertos, você anda. Porque o milagre de Jesus te faz sair do marasmo. É milagre de frutificação, é milagre que te coloca de pé. Todo milagre de Jesus capacita. Por isso que é complicado essa milagromania que existe hoje. Gente que tem milagre demais e fé de menos. O milagre de Jesus é o contrário, me coloca de pé. Sabe o que é impressionante? O texto está nos fazendo uma grave denúncia. Olha para mim, tem uma denúncia grave no texto. Diante do milagre, nós podemos nos tornar insensíveis. Estou falando de sensibilidade de Jesus, e diante de um milagre, ainda hoje, nós podemos nos tornar insensíveis. Quer ver uma coisa? A Bíblia, o versículo 44, Jesus dá uma ordem: tirem as faixas e deixem ele ir. A multidão tinha visto um milagre tão extraordinário, que é um homem reviver depois de 4 dias, que quase condenaram ele à morte de novo, só que agora por asfixia. Imagina, aquela multidão imensa na beira do túmulo, na frente do túmulo, vendo aquele espetáculo, o homem sai vivo. Tenta imaginar a cena, irmão, se você não desmaiaria na hora. Né? Imagina, ele aparece lá de pé, com o rosto coberto, as mãos enfaixadas, os pés enfaixados, em pé, diante de todo mundo, e todo mundo com aquele marasmo, aquela coisa, é agora. Nesse momento, a gente se torna insensível, porque a gente fica tão viciado no milagre, que esquece que atrás do milagre existe alguém. Tem uma pessoa atrás do milagre, uma pessoa que pode morrer de novo, se a gente não libertar. Mais impressionante de tudo, existe um sentido novo nos milagres de Jesus no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a maioria dos milagres eram de juízo ou de condenação, mas os de Jesus são de reconstrução. Só Jesus viu as faixas. É impressionante isso. A multidão toda ali parada, até as irmãs sem saber o que fazer. Jesus olha e vê as faixas e o pano, e é Ele quem dá a ordem, Ele que diz: libertem Ele. Por quê? Não adianta estar vivo se eu não posso me mover, se eu não posso tocar, se eu não posso andar. O que Jesus está mostrando é algo extremamente sério. Trazer da morte para a vida Jesus faz, mas fazer andar é nosso. Numa palavra só: discipulado. É muito importante entender isso aqui, ó. É nosso trabalho fazer o indivíduo sair. Até hoje acontece assim na igreja. Ninguém aqui dentro tem o poder de fazer quem não é cristão se aceitar a Cristo aqui agora. Isso é Jesus quem faz. Mas ajudar a ser crente a gente pode. É ou não é? Jesus traz da morte para a vida, mas a gente arranca as faixas, tira o pano da cara, leva para casa, dá banho e faz o indivíduo ficar de pé. É nosso. O impossível Deus faz, o possível é da igreja, porque nós estamos no tempo de servir. É ou não é? A igreja funciona nesse movimento. Jesus tirando da morte e a gente não deixando ele morrer. É ou não é? É incrível isso. Diante do milagre, quanta gente morre diante do milagre? Embasbacado por coisas extraordinárias, não percebem o simples. E não tem nada mais extraordinário do que o simples. Aliás, essa é a lição dos velhos.
Fica um tempo conversando com gente mais velha para você ver. Eles adquirem uma sabedoria tremenda e profunda que é extremamente simples. É como se dessem a volta ao mundo para descobrir que a simplicidade estava no começo. Sabe o que é mais impressionante? Eu estava observando, olhando para esse texto. Na igreja até hoje a gente vive entre esses dois milagres. Nós vivemos entre o que Jesus faz e o que Ele nos manda fazer. Jesus salva, mas nós discipulamos. Jesus liberta, mas é a gente que acompanha. Jesus cura, mas é a gente que tira as pedras e as faixas. Jesus é médico, mas os fisioterapeutas somos nós. Fisioterapia divina é com a gente. Evangelho da graça, pecadores lidando com pecadores. A igreja tinha que ser uma espécie de alcoólicos anônimos. No Alcoólicos Anônimos você chega assim e fala: olá, eu sou fulano, eu sou alcoólatra. Na igreja era para ser: olá, eu sou Alain, eu sou pecador. Continuo pecador, continuo frágil, continuo à beira do fracasso. E se não for por Jesus, eu não posso pregar amanhã. Só prego amanhã porque Jesus permanece comigo, do meu lado, me dando forças e me gritando de vez em quando. Quando a pedra rola para a porta do túmulo, Ele grita: sai daí! E eu saio de novo, e o Espírito Santo me fortalece, e os irmãos me ajudam, arrancam as faixas, tiram o pano da cara e eu posso andar de novo. A igreja fortalece os fracos. Por que a Bíblia usa a igreja como uma metáfora da ovelha? Estava estudando sobre ovelhas, tem uma coisa impressionante. A ovelha tem uns sérios problemas nos olhos. Dificilmente uma ovelha enxerga bem. O ouvido é extraordinário, é quase uma compensação da natureza. Escuta muito bem, mas tem uma visão frágil, no máximo 10 metros. É terrível. Existem mais de 150 tipos de doenças que atingem os olhos das ovelhas. E para essas doenças existe um tratamento. E todo o tratamento é à base de sal. Olha que incrível. Jesus olhou para os discípulos e em compensação também para a igreja e disse: vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Ovelhas feridas só se curam na igreja. Quando a gente passa sal e na unidade da igreja, a fé se fortalece, os fracos ficam de pé e a glória de Deus opera o maior milagre, que é a sensibilidade divina. Jesus chorou, irmãos. Sensibilidade divina que deve tocar a gente a ponto da gente sentir o que sente o coração de Deus. Eu estava lendo a história de um grupo de missionários, foi ministrar numa cidade, num país, ficaram muitos dias e não conseguiram nada, absolutamente nada. Eles eram do Exército de Salvação, uma missão mundialmente conhecida. Então escreveram uma carta para William Booth, o general, o fundador do Exército de Salvação, uma carta gigantesca, dizendo todos os esforços que fizeram, as cruzadas, as campanhas e tudo mais, e no final colocaram: não sabemos mais o que fazer, o que faremos para ter algum tipo de sucesso? Uma carta com 3 páginas. E William Booth resolve responder uma carta com uma única página, uma frase só, escrita bem no meio: experimentem chorar. Não é a técnica, é a lágrima. O que faz as pessoas se converterem nessa igreja não é o tamanho, é a lágrima. O que faz você estar de pé aqui hoje não é porque você é alguma coisa, é porque um dia Jesus viu sua lágrima. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque Jesus já me viu chorar. Jesus te vê chorar. Por isso que Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou rogar a Ele, Ele vai enviar consolo. Consolo é para quem chora. Vem um consolador aí, Ele vem com um lenço divino, capaz de enxugar lágrimas de quem sofre. É um Deus capaz de andar do lado de quem sofre, que faz a opção pelo aflito, anda com o perdido, anda com o quebrado. Esse é o Jesus da sensibilidade divina que eu sirvo. Com a permissão do pastor, fique de pé, por favor. Queria que por um momento você adorasse a Jesus o máximo que você puder. Adore a Jesus por um momento. Diga para Ele o quanto é importante você saber que Ele se importa. Jesus se importa com você, com a sua família, com a sua história. Jesus se importa comigo, Jesus se importa com a minha família. Não existe nada mais tremendo que saber que Jesus se importa. Jesus está chamando você hoje para que você entenda isso. Jesus se importa com você. Tem alguém aqui que hoje quer entregar a sua vida a Cristo? Se você quer hoje fazer um compromisso de andar com Jesus para o resto da sua vida, esse Jesus que te conhece, que se importa com você, levanta sua mão, faz o sinal de que você está se entregando a esse Cristo, que vai andar com você para o resto da sua vida, que não nos abandona em tempo algum, que mesmo atrás das pedras, dos túmulos, Ele está lá. Levante a sua mão se você puder. Jesus está chamando você para um novo tempo, uma nova história, uma nova vida. Mais do que isso, ter a sensibilidade curada, tocada por Jesus. Quero fazer um segundo convite aqui.
Se você sentiu no fundo do seu coração que de alguma forma Deus falou com você aqui hoje e quiser vir aqui à frente, eu quero orar com você. Algumas pessoas entram nesses movimentos tão machucados pela vida, pelo que aconteceu, pelos dias. Só Jesus sabe como você entrou aqui, e Ele sabe. E porque Ele sabe, Ele quer te dar um abraço daquele de marcar sua alma. Se você tiver coragem, vem até aqui à frente. Jesus quer te dar um abraço aqui hoje. Eu quero orar com você. Jesus está tocando a tua vida, quer tocar na tua história de um ponto de vista inigualável, que só Ele sabe fazer, porque Ele é Pai, Ele é Mestre, é dono da igreja, Senhor da obra. Jesus conhece a nossa vida num nível tão tremendo, tão profundo, tão íntimo. Pede para o Espírito Santo vir com você. Jesus te conhece, sabe quem você é. Coisa linda é a gente ouvir Jesus chamar. Se tem uma coisa que me encanta é o fato de Lázaro estar lá deitado há 4 dias dentro de um túmulo. Canais auditivos já não funcionavam, mas de alguma forma escutou uma palavra, uma voz extremamente íntima. Lázaro, é meu amigo que me chama lá fora e não tem pedra que impeça eu sair. Vão rolar a pedra e eu vou sair e vou olhar no rosto do meu amigo. Jesus hoje quer rolar junto com você essas pedras que atrapalham a sua vida de ser impactada por Jesus. Como é bom saber que Jesus está aqui conosco, Deus da sensibilidade. Feche os seus olhos. Ah, Espírito Santo, Tu que és o Deus da sensibilidade mais aguçada que existe, Tu que conheces a nossa intimidade num nível tão profundo, Pai. Ah, Senhor, Tu que és o Deus que chora conosco, sem que isso te diminua em nada, Pai. Como é bom saber que o Senhor me escuta, que o Senhor olha para nós, capta o nosso gemido, que faz diferença quando a gente chora, Pai. Podemos desabafar diante de Ti. Obrigado, Deus, por cada um que está aqui à frente agora. De alguma forma foram tocados pelo Teu Espírito, sensibilidade aguçada, sentiram vibrar na mesma harmonia que o Senhor, na mesma sintonia do divino, do sagrado que opera aqui. Ah, Espírito Santo, dá um abraço neste homem, nesta mulher agora, que ele sinta o peito aquecer, bater mais rápido o coração, porque sabe que o Teu Espírito está perto, chamando para um novo tempo, gritando Lázaro, dando um fim à morte, acabando com o impossível, destruindo esses fracassos que insistem em nos acompanhar. Que saiamos daqui fortalecidos hoje, os olhos lavados pelas lágrimas do divino, que possamos sair daqui hoje num novo tempo, novos tempos, novas histórias, para a honra, a glória do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Jesus. Deus te abençoe. Obrigado, pastor.